Fala pessoal, tudo bom? Bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite. Não sei de que hora você vai ver esse vídeo, boa madrugada. Até que enfim, né? Esse é o nosso primeiro vídeo da nossa série e tá demorando para uma porra pra ficar pronto. Mas vai dar certo, se Deus quiser, vai dar certo. Ah, Muito obrigado se você já viu os outros vídeos, se você não viu, tá chegando agora no canal. Enfim, espero que de fato esses vídeos ajudem você ali no início da sua trajetória e tal. Eu vou sempre estar tentando trazer outros vídeos também, né, de outros assuntos pra gente fazer junto aqui, de outras tecnologias também, enfim. Essa é basicamente a ideia. Não, às vezes também não só a parte mais técnica, mas sim também a parte prática ou a parte também teórica, né? Então é interessante a gente ter esses pontos também, tá? Então, muito obrigado. Deixa seu like, curte, compartilha, se inscreve no canal, aquelas coisinhas todas ali que você já sabe, tá? E roda a vinheta. Então, hoje a gente vai falar sobre o contexto geral do projeto, né, como um todo. Então, aspectos essenciais e práticos sobre a área de engenharia de dados, um guia completo ali. Então, esse é o primeiro passo de todo o nosso projeto de engenharia de dados. Porque eu acho bem interessante quando você consegue mesclar a teoria com a prática, né? É muito e vice-versa também, a prática com a teoria. É, Pelo menos no meu caso, é assim que eu consigo aprender mais sobre determinada coisa, tá? Se você também quiser seguir por essa linha aí, é sempre interessante, tá? Você fez ali um projeto, fez algum curso, vai tirar alguma certificação, alguma coisa do tipo, sempre tente alinhar a prática e teoria ali, né? A escrita, um pouco da leitura e também a questão da prática em si, né? De saber como é que mexe em determinada ferramenta, como é que eu faço determinado processo, enfim. É muito interessante esse ponto. E aqui esse basicamente é um conteúdo. Esse vídeo vai ser mais curto, né? Então, o conteúdo, se você quiser ver, eu vou deixar o link do Medium na descrição do vídeo, então você pode dar uma olhadinha depois para ler com mais calma e tal. Mas a princípio aqui é a gente tentar entender como é que foi pensado, né? O que foi feito para esse projeto. Então tudo parte de como é que eu vou desenhar o projeto, de como é que eu vou utilizar esse meu projeto, né? A gente começou o projeto, você vai ver ali nos primeiros vídeos que a gente começou o projeto com algumas ideias de ferramentas, mas ao longo dele não foi feito. Não, a gente não conseguiu fazer, até por uma questão técnica mesmo de experiência minha, assim. Talvez por não saber naquele momento, enfim. Mas aí a gente foi tentando organizar ali algumas outras ferramentas e no final deu certo, o sentido geral do projeto deu certo, então a gente conseguiu fazer muito bem. Então, assim, passando um pouco, né, esse material serve de complemento para o conjunto de entregas, tendo como objetivo o fornecimento de uma base introdutória, teórica e prática, porém sólida para a construção, orquestração e transformação de dados. Esse era o nosso contexto. A gente pegar dados de algum determinado lugar, e aí, nesse caso, eu achei o curso do professor Fernando Amaral no na Udemy, né? Até coloquei também, postei lá no meu LinkedIn e tal, agradecendo ele pelos cursos, né? Fiz essa postagem e o link também do curso vai estar aqui, dos dois cursos que eu fiz. Então vai estar aqui. E aí a outra parte desse conteúdo ela se encontra no meu GitHub pessoal. Né? Então tá aqui o link, depois você também pode dar uma olhada. Eu também vou estar deixando o link do GitHub. Esses três links ali vai ser basicamente padrão, né? O do Medium, do GitHub e o dos cursos, tá bom? Mas a ideia era extrair os dados de algum lugar, e aí esses dados são dados em batch, né? São dados estruturados e dados vindos de uma fonte, a princípio com uma certa organização. Quando a gente fala também dados em batch, são dados que eles não são em streaming, né? Seriam aqueles dados mais voláteis ali, mais rápidos, né? Quase que em tempo real. Não, nesse caso aqui, geralmente rodava uma carga ao longo das aulas e tal. E aí a ideia foi justamente essa, assim, foi justamente trazer e montar esse projeto aqui que a gente fez do início, menos essa parte do TMDB, isso vai ser um outro projeto que eu vou fazer futuramente, mas não agora.
mas a ideia foi pegar ali uma API do Google Sheets, né? Então a gente criou uma API do Google Sheets, plugou essa API no nosso código e bateu lá nessa planilha que estava no meu Drive. E um banco de dados de origem mesmo, de uma empresa tal. Então, tudo bem estruturado aqui. A gente tinha os acessos desse banco. Fizemos ali a extração através do Spark e outros conectores. Colocado ali tudo dentro do Airflow, onde tinha alguns acessos e tal, ao banco de dados. O DBT serviu para a gente fazer a criação da nossa dimensão e dos fatos, né, das tabelas de dimensões e fatos ali, carregando tudo primeiramente na nossa lambda, né? Essa seria a nossa primeira camada ali de dados. Então tudo vinha para essa lambda aqui, que era o nosso banco de dados em MariaDB, tudo veio para cá e no Minio também. A gente salvou os arquivos, transformando isso em Parquet. A gente utilizou esse tipo de arquitetura para justamente diminuir ali a nossa quantidade de dados e tal. Criamos ali o nosso DW como um todo e, por fim, não menos importante, a gente plugou ali o Metabase no final para poder ler esses dois carinhas aqui, dimensões e fatos, e fazer ali algum gráfico, desenrolar ali alguma estrutura de visualização. Mas o foco essencial desse projeto aqui, pessoal, não foi tanto a montar um dashboard bonito ou de fato ali fazer dimensões e tabelas fatos de forma bastante concisa, pensando no detalhe do detalhe da regra de negócio. Não. A ideia essencial desse projeto aqui foi justamente montar essa arquitetura, né? O pensamento para o projeto foi eu utilizo isso tudo aqui sendo utilizado num Docker, num container, em alguns containers num Docker. Foi local, mas onde eu posso pegar essa mesma arquitetura que eu subi aqui e colocar ela, por exemplo, numa nuvem da AWS. Eu posso ter esse agnosticismo ali entre ambientes de trabalho. Eu posso disponibilizar o Docker Compose para qualquer um de vocês, para que vocês possam utilizar. E ele está disponível, né, lá no GitHub, para que vocês possam utilizar aí no ambiente de vocês, de estudo, de trabalho, enfim, tanto faz. Tá certo? Então, tudo isso ele foi feito pensando nesse ambiente de arquitetura de software, né? Pensando ali na parte de arquitetura de engenharia de dados. Então, como é que eu utilizo ferramentas, qual tipo de código, quais são as funções, qual é as linhas de programação que eu vou utilizar para poder desenvolver toda essa parte. Então, basicamente, foi esse o pensamento para a gente poder utilizar. Então, eu não pensei muito em como tratar o dado da melhor maneira possível, pensando ali na regra de negócio e tal. Não. Então, vamos subir tudo, vamos subir um banco de dados, vamos plugar no banco de dados, vamos usar o Spark, vamos usar o Airflow, vamos usar o DBT, vamos usar o Metabase. Então, foi tudo muito questões de arquitetura mesmo. E como é que eu faço para elas se comunicarem, tá? E aí, vem algumas coisas aqui explicando um pouco do que é a área de engenharia de dados. Que está em bastante expansão, que é uma área, como o nome já está dizendo, a própria engenharia. Muita coisa você precisa construir. E justamente esse conceito de engenharia, que é o conceito de construção, foi a base para se fazer esse projeto aqui. Bom, e aqui a gente tem um pouco sobre Big Data. A gente não trabalhou com Big Data, né? Porque, por exemplo, um dos conceitos de Big Data é: data se refere a conjuntos de dados extremamente grandes e complexos. A gente não mexeu com isso aqui, certo? A gente mexeu ali com alguns conjuntos menores, tá? Mas a gente não teve esse conceito na prática aqui no projeto. Mas a mesma base e a mesma estrutura de conceituação que a gente utilizou nesse projeto, sim, você pode utilizar em um ambiente de Big Data. Talvez, porém, entretanto, com todavia, veja as nuances do projeto, né? Às vezes você precisa ali visualizar uma nuance ou outra, um paradigma ou outro do seu projeto de Big Data em si, que talvez não se encaixe aqui. Uma troca de ferramenta, não vou usar o Airflow, vou usar um outro arquitetador. Não vou usar o DBT, vou usar uma outra ferramenta de transformação. Enfim, você consegue fazer toda essa estrutura aí, tá certo? Tá passando o carro do ovo, o carro da rua no seu... Opa! Não sei se vocês estão ouvindo, mas aqui... Nossa! Ó, e aqui o clássico versus o Big Data. Então a gente tem ali os sistemas de bancos de dados clássico, que foi basicamente o que a gente utilizou, ó, como os relacionais, tá? Foram projetados para lidar com dados estruturados e transacionais. Ó.
Já os sistemas de Big Data como Hadoop e Spark, tá vendo que a gente utilizou o Spark para transformar ali algumas coisas, fazer uma coleta, são projetados para lidar com grandes volumes de dados não estruturados e semi-estruturados, permitindo análises mais complexas e em grande escala. Nesse caso aqui, a gente pode falar que utilizamos o Spark com dados semi-estruturados ali, foi a nossa API vindo ali do Excel, que é uma API, era uma tabela, os dados não tinha relacionamento entre eles a princípio, né? Mas a gente tinha ali uma tabela, que essa tabela ela poderia ter algumas informações diversas e a gente teria que saber tratar esses carinhas ali, tá? Então, operacional versus analítico, falando um pouquinho de dados operacionais e analíticos, né? Ou seriam estratégicos ali, a gente poderia utilizar. Isso é muito para a área de negócio. Se você for entrar para a área mais de pesquisa, né? Ou como a gente fala aqui na área de dados, que é a área de ciência de dados, aí você sai um pouco de dados operacionais, um pouco de dados estratégicos, né? E vai ali para dados mais analíticos de fato. Por quê? Esses dados analíticos, eles sofrem algumas transformações a nível de aprendizado de máquina, a nível de algumas bibliotecas específicas de transformação de dados, enfim, de árvores de decisões, entre outras coisas, entendeu? Então tem um outro viés ali. No nosso caso aqui foi algo voltado mais para o negócio, tá? Teorema CAP, que é uma das coisas que, na minha visão, né, é o padrão ali para quando você pensa em engenharia de dados, né? Consistência, então você teria que ter uma consistência dos dados, então eu não posso ter uma falha, às vezes acontece, tá? Então eu posso ter falhas de carga, consistência, consistência de carga, consistência de histórico de carga. Então se eu tenho uma carga diária, beleza, todo dia ele está fazendo um incremento ali, ok. Mas o meu histórico, se teve alguma mudança no para trás e eu não visualizei isso, ou o banco de dados que eu estou consumindo, o cliente lá, ele realmente abre lá um cadastro, alguma coisa do tipo, e altera um dado histórico e a gente não tem como saber, teria que resolver fazer uma nova carga com relação a isso. Então, tudo isso é consequência, vamos dizer assim, ou faz parte desse ponto de consistência, tá? Então, todos nós veem as mesmas atualizações ao mesmo tempo. Então, tudo que foi atualizado, tudo que foi feito o nosso update ali, ele precisa receber essa consistência e isso precisa estar replicado no nosso ambiente, tá? Disponibilidade. O sistema está sempre disponível, mesmo em caso de falhas. Então, a disponibilidade, no nosso caso aqui, como é dado, né? Então, disponibilidade de dados, certo? Então, eu ter essa disponibilidade dos meus dados para o cliente, para que o cliente possa consumir, né? Eu preciso também sempre estar mantendo isso, essa disponibilidade, sempre disponível, 24/7, sem essa, entendeu? Porque a partir do momento que uma empresa, uma organização ou até mesmo uma inteligência artificial, ela precisa dos dados para tomada de decisão, seja ela humano ou máquina, você concorda comigo que eu preciso dar essa disponibilidade daquelas minhas informações para aquela pessoa ou, no caso, para a máquina. Não posso deixar faltar. Entendeu? Porque senão há uma falha no entendimento. Ele vai comprar uma ação, ele vai vender uma ação, por exemplo, de forma errônea, porque o dado não foi carregado, teve uma alteração. Tolerâncias a partições, né? O sistema continua funcionando mesmo se houver falhas. Aí já é uma estrutura de dados distribuídos, né? Ou sistemas distribuídos, como a gente verifica isso. Quem é que pode me entregar um sistema distribuído, por exemplo? Uma nuvem, né? Uma cloud, quando você contrata ali uma cloud, você recebe um acesso a um servidor específico e tal. E aí dentro desse servidor você consegue ali utilizar algumas ferramentas que trabalham esses nós, tá vendo? Seriam os nossos nodes, né? Ou pods. Porque são linguagens da área de sistema distribuído. Então a gente consegue ali compartilhar os mesmos dados e as mesmas informações em vários mini computadorzinhos, vamos dizer assim, né? Então vários computadores pequenos ali. Eu tenho um computadorzinho que tem a mesma informação desse outro computador e de um terceiro computador. Então, se o computador do meu falhar, os outros dois que estão na ponta, eles têm as mesmas informações. Então, eu consigo ter
consequentemente, a mesma disponibilidade, a consistência nos dados e sim sou tolerante a questões de particionamento, certo? Parte de segurança, pessoal, isso é muito importante. Um dos pontos a gente falou também no nosso projeto, essa questão de segurança. Um dos pontos é, a gente não conseguiu subir um arquivo de credenciais da nossa API. A gente não conseguiu subir essas credenciais que a gente utiliza para acessar a nossa API, por uma questão de segurança do próprio GitHub, certo? Então, a gente viu isso também no nosso projeto. Então, segurança de dados é uma preocupação crucial na engenharia de dados. É fundamental implementar medidas de segurança robustas para proteger os dados contra acessos não autorizados, perda de dados e outras ameaças. Bem simples, ó. Voltando para o nosso projeto aqui. A gente falou de dimensões e fatos. Lá a gente pegou um caso muito simples que foi vendas. Vendas e clientes. Quem é responsável numa empresa pela área de vendas e pela área de clientes? O comercial. Então, concorda comigo que no Metabase eu até falei isso também lá em um dos vídeos, que eu tenho como fazer a separação dessas tabelas aqui estritamente para um grupo específico de pessoas. Isso também é segurança, certo? Então, eu consigo passar essas informações de segurança e de acesso a determinadas tabelas para determinados usuários. Então, se eu tivesse ali, dentro de dimensões e fatos, eu tivesse ali dados para o RH, dados para o financeiro, dados para a contabilidade, dados para N outros setores, o pessoal do comercial só iria visualizar os dados, as tabelas de vendas e de clientes. Só porque é a área deles ali, certo? Riscos. Quais são os riscos, né? Falei agora há pouco. Ó, qualidade dos dados. Isso é um risco muito grande. Escalabilidade. Então a gente viu ali que tem alguns pontos durante o projeto que às vezes a arquitetura ela não subia. Por quê? Porque é uma máquina normal que eu estou utilizando aqui, certo? Eu tenho essa complexidade, no meu caso, de escalabilidade, né? Seria muito complexo aqui, eu teria que colocar mais memória, mais processador e por aí vai. Complexidade. A complexidade dos sistemas de Big Data pode dificultar a gestão e a manutenção. Consequentemente, porque se você tem dados extremamente grandes, quantidades enormes, terabytes, petabytes de dados, consequentemente, você vai ter uma complexidade maior para gerir, desculpa, gerir aquela informação e também, consequentemente, ter uma equipe para poder dar aquela manutenção ali, tá bom? E custos, né? Enfim, isso aqui a gente sabe. Quanto mais eu gasto, mais eu pago. Esse é o principal conceito de nuvem também. Se você está contratando uma nuvem que você vai utilizar ela, uma AWS, uma Google Cloud, por exemplo, uma Azure, se você vai contratar esse tipo de nuvem, saiba que você vai gastar com base no seu projeto. Se for um projeto pequeno, o gasto é pequeno. Se for um projeto grande e ele tende a crescer durante alguns anos, também vai se tornar mais caro. Beleza? Aqui está só um exemplo em termos visuais, né? Então, consistência, disponibilidade e particionamento. Arquitetura de dados, como eu falei para vocês, foi um dos. A gente usou muito, a gente falou muito sobre Data Lake, Data Warehouse, que era o nosso projeto, um Lake House, Data Mesh, Data Mesh, arquitetura descentralizada que distribui a propriedade e a governança de dados entre diferentes equipes de negócio. Então foi basicamente ali o que a gente, se a gente fosse, né, e entrar mais nesse mérito, teria que dividir dentro do Minion por outras pastas, fazer outras configurações ali no Minion também, certo? Melhores práticas, aqui está só algumas sugestões: qualidade dos dados, modularização, testes, documentação e monitoramento. Eu vou destacar duas aqui que eu particularmente gosto muito e o que eu venho fazendo nos últimos anos, né? Que é essa parte de modularização, isso aqui é muito interessante, e a outra parte que é de monitoramento. Modularização, dividir o sistema de dados em módulos menores e independente. É, independentes. Por que dividir esse sistema em módulos menores e independentes? Que é aquela questão de sistemas distribuídos. Né? Quando eu faço sistemas distribuídos, eu consigo dividir esse meu sistema em mini sistemas, que todos eles estão interligados, claros, mas são independentes, que se um cair, não derruba o outro e vice-versa, tá? E a parte de monitoramento, monitorar continuamente o desempenho do sistema
e identificar possíveis problemas. Pessoal, alerta. Isso é muito interessante. A gente falou, viu ali no Airflow, eita, a pipeline lá do Airflow não rodou. Gera um alerta. Sobe num grupo de Telegram, no Gmail, enfim, um e-mail, qualquer outra coisa desse tipo. Mas ter esse tipo de monitoramento para você se antecipar às falhas é muito interessante. E sobre monitoramento, meu povo, aprendam a ler logs. Os logs das aplicações, elas estão aí para isso. Se utilizem dessas IAs generativas aí para identificar esses erros de forma mais rápida. Poxa, você pegou um log gigantesco ali, pô, não consegui, tô aqui rodando, tem 1 hora já, não consegui achar. Beleza, pega aquele log gigante, joga no IA generativa dessa aí e pede para ela descobrir qual foi o erro, ou pelo menos dar o caminho das pedras ali. Porque você consegue minimizar o seu tempo descobrindo a falha, tá bom? Então fica a dica. Algumas tendências futuras, inteligência artificial, como a gente, né, muita gente fala hoje, Edge Computer, GraphQL e DataOps, que seria ali a parte que tem muitos dos princípios do DevOps, né? Seria toda essa questão de engenharia de dados também. Eu falo isso nas minhas aulas, é bem interessante. É uma área bem legal também. Tem alguns cursos, você pode tirar ali um certificadozinho, nada como uma certificação, essas coisas assim, mas você pode fazer um curso ali e ter algum certificado sobre essa área de Data Ops, tá bom? E aqui eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo, espero muito que vocês gostem dos vídeos, né, que estão vindo por aí. Eu espero demais, assim, que vocês possam estudar, possam aprender, ou se você está chegando agora, dê o seu passo inicial ali, ou se você já é do mercado, eu possa, né, ali lhe ajudar ali num conceito que você não sabia ou não estava lembrado, enfim, ou uma outra forma de fazer alguma coisa. Espero muito, muito mesmo que dê tudo muito certo, beleza? E aqui por fim, para deixar vocês pensarem ali com o cocoroco esquentando, qual a maior dificuldade que você enfrenta na sua área de atuação relacionada à engenharia de dados? Qual a ferramenta ou tecnologia você considera mais promissora para o futuro da engenharia de dados? E como você pode ver, como você vê, né, a evolução da engenharia de dados nos próximos anos? Se você quiser responder, então deixa seu comentário aí logo abaixo, que aí a gente pode trocar uma ideia, vai ser massa, até para fomentar mesmo a galera ali. O que é que você acha sobre tudo isso que a gente está discutindo aqui? Beleza? Meu povo, é isso. Um cheiro grande, valeu demais. Se inscreve, deixa o like, blá blá blá, aquele monte de parada lá. Beleza, muito obrigado por tudo. E vamos montar mais outras playlists. Assim, gostei muito de fazer esse projeto. A gente vai fazer outros e outros e outros. Tá bom? Beleza? Valeu, forte abraço e até a próxima.